vamos lá. Primeiro é preciso levar em consideração que Eduardo Bolsonaro está sendo cogitado para concorrer à presidência da República por méritos próprios. E do que decorre esse mérito? Do fato de que ele enxergou qual é a contradição central na sociedade brasileira. E qual é a contradição central na sociedade brasileira? É aquela que tu fazia referência aqui na abertura do programa, é a contradição entre uma sociedade que aspira por liberdade e uma Suprema Corte que tomou o poder. O cientista político norte-americano Robert Dahl tem um conceito interessante, ele é um estudioso da democracia, e ele estabeleceu esse conceito com base na ideia de equilíbrio de forças. E o que o Dahl diz num livro chamado Poliarquia? Que nenhuma sociedade deve conceder a um indivíduo ou a um grupo tanto poder político que esse indivíduo ou esse grupo possa sozinho querer aspirar ao monopólio do poder. E porque se esse indivíduo ou esse grupo tiverem a possibilidade de monopolizar o poder, eles vão monopolizar o poder. E eu ouvi também em entrevistas do Eduardo Bolsonaro ele afirmar algo que é uma verdade inquestionável. Hoje, dentro do território brasileiro, não existe força política capaz de conter o excesso de poder do STF. E o que fez Eduardo Bolsonaro foi buscar essa força política onde ela está. Onde há uma força política capaz de conter o excesso de poder de Alexandre de Moraes e da Suprema Corte Brasileira. E isso fez com que mudasse completamente o status da liderança dele. Porque ele era um cara menosprezado. Ele era chamado de Dudu Bananinha. Durante boa parte desse tempo que ele começou a fazer as gestões junto ao parlamento americano, junto ao governo americano, em busca das sanções, ele era tratado como bravateiro. Ninguém levava a sério. Chapista. Chapista de hambúrguer. Escolham os apelidos que quiserem dar. E agora Eduardo Bolsonaro virou capa de revista, tratado como presidenciável por esse veículo, o Globo, que tu citava aí, né? A gente tem que sempre dar um desconto, é óbvio que as notícias que a imprensa publica são a fonte na nossa análise política, mas a gente tem que dar sempre um desconto para o viés dos jornalistas, né? E o fato é que eles estão tendo que reconhecer a liderança do Eduardo Bolsonaro e o fato de que ele passou a ser cogitado como candidato a presidente por méritos próprios. Então, acho que a jornalista aí, a Manu Gaspar, né, que tu citasse, do Globo, a Bela Megali, tentando criar intrigas entre o Eduardo e o Tarcísio. Mas o fato concreto é que eles não se bicam. Não se bicam. O Eduardo reclama que o Tarcísio não deu espaço para ele, Bolsonaro, e para os bolsonaristas no governo do estado de São Paulo. Acho que, exceto o Derrite, não tem o registro de que haja outro mais ligado ao Bolsonaro compondo o governo do Tarcísio de fato.